Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hostcast. Meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. O meu é Elisane Monteiro. E nesse episódio a gente vai falar sobre inovações no mercado de hosting. Porque assim, a gente comenta muito em relação a serviços e tudo mais, e muita gente me pergunta assim, qual empresa de hospedagem eu vou escolher? É a pergunta que eu mais respondo, não sei vocês. Mas assim, qual a empresa que eu vou escolher? E a gente já discutiu isso no episódio anterior, que o preço não é o seu fator determinante. A gente estava conversando aqui e o Cauê propôs esse assunto e ele tem uma introdução bem legal nisso, que é em relação à diferenciação do serviço, né, Cauê? Como é que funciona hoje em dia o mercado? Eu não gosto muito de responder a pergunta qual é a empresa que eu vou escolher. Porque é claro que você vai dizer qual é. Não necessariamente, é porque eu acho que depende do projeto. Então, Sim. Eu conheço empresas de tecnologia que são muito boas em Rails. Então, ele vai escolher o melhor host para Rails. Eu conheço empresas de tecnologia que precisam ter o servidor dedicado delas. Sim. Então, ela vai escolher um data center, ele vai botar a própria máquina. Mas o que eu gosto mesmo de discutir é quais são as tecnologias que estão gerindo as novidades, que estão apontando inovações. E isso é um assunto que realmente é interessante porque é um estudo que a gente faz continuamente aqui dentro da empresa. Sim. E daí eu quis propor esse tópico de inovações, no sentido em que eu acho que a Hostnet está fazendo muita coisa muito nova, são coisas que não estão acontecendo no mercado. Não só a Hostnet, mas o mercado de tecnologia ele muda rapidamente. Sim. E eu acho que se fosse tudo soluções na caixa, a gente não ia ter muita diferenciação de mercado. O cara vendia uma solução da Microsoft, o outro vendia uma solução da VMware, o outro vendia uma solução da IBM, e a gente só empacotava a solução. O legal da rede, do software livre, é que ele permite que a capacidade, ou o talento, ou a criatividade de um engenheiro, de um técnico, ele sobreponha as soluções próprias e criem soluções próprias e inovadoras no mercado em que ele trabalha. Partindo de um software livre. Principalmente partindo do software livre, pois ele permite que você dê continuidade e crie sua própria solução. Então, dentro desse contexto, eu sempre digo que a empresa de hospedagem ela é um pouco diferente do mercado de revenda de software, porque ela tem a possibilidade de ser uma empresa que desenvolve, uma empresa que cria oportunidades, uma empresa que cria soluções próprias. E essa sempre foi a proposta da Hostnet, de ser uma empresa em que desenvolve suas próprias soluções baseadas no que a gente acredita que existe de melhor no mercado de software livre. Basicamente foi o que a gente já conversou várias vezes, né, Cauê? Por exemplo, existe o WordPress, né? A gente sempre usa o WordPress como referência, né? Existe o WordPress lá. O WordPress é uma ótima solução e tal, não sei o quê, mas ele precisa de adaptação para determinados serviços. O WordPress é livre. A Hostnet pega o WordPress, esse também é um dos motivos por não sair. Acabou de sair agora o WordPress 4. As pessoas já estão, a Hostnet já tem o WordPress 4? Não, você pode colocar o seu, mas o da Hostnet está em preparação. Então, a modificação desse software para se adaptar às suas necessidades é o que a Hostnet faz diariamente, né? Principalmente também nas questões dos servidores, né? Hoje o WordPress são... Os aplicativos que chegam até os usuários, eles se tornam mais populares. Então, o WordPress é uma ferramenta hoje popular. Mas as ferramentas de virtualização, as ferramentas de administração de servidores, as tecnologias que são empregadas, elas exigem um estudo ainda maior. Sim. E não é uma ferramenta em que aparece para o usuário. Então, em geral, as tecnologias que estão por trás, que são o Apache, as ferramentas de virtualização, as ferramentas de gerenciamento de ambiente, elas são, o contrário de superestimada subestimada, exatamente. Sabia que eu ia fazer uma contribuição importante para esse programa. O que está por trás, muitas vezes para o usuário é subestimado e faz muita diferença. Sim. Então, você só vai perceber quando der errado. Você só vai perceber quando der errado ou quando a coisa não estiver funcionando do jeito em que foi prometido. Nesse sentido que eu vou bater nessa tecla, o que faz diferença no final das contas é o talento. Então, o talento em que a empresa tem de trazer soluções fora da caixa é o que vai manter uma empresa no longo prazo. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos tópicos. Então nós separamos 3 tópicos aqui sobre novas tecnologias que estão sendo implementadas pela Hostnet. Algumas já estão implementadas e vocês nem sabem, como o Cauê acabou de falar. E a primeira delas é falar sobre LXC. Cauê, o que seriam os LX6? LX6 é uma abreviação de Linux Containers, que seriam o container de navio, como as pessoas conhecem da forma mais popular. De uns anos para cá, virou uma febre a questão da virtualização.
O que é a virtualização? E basicamente quem foi o grande impulsor disso? Foi a VMware, em que ela criou basicamente o conceito de VPS, que era a virtualização do ambiente. Então, o que ele permitia, basicamente, com o VPS? Você tinha um servidor físico, uma máquina, e o VPS é um software, um proprietário, que ele permite que você divida aquele servidor, recriando vários servidores em cima de uma única máquina. Então, ele virtualiza máquinas, porque, na verdade, aquelas máquinas são virtualizadas, elas não existem. Sim. E permite que você instale, por exemplo, sistemas operacionais totalmente independentes, controle memória, uso de processador através de um esquema de virtualização em que ele simula ele simula o uso da memória, mas não acessa diretamente a memória. E isso virou uma febre. Na verdade, eu posso dizer até que o cloud computing começou a ser divulgado a partir disso, no momento em que foi vendido a possibilidade da pessoa ter uma nuvem própria. O que é a nuvem própria? É um VPS garantido ali o quanto ele pode usar e permitir ele possa expandir o ambiente ou diminuir sem ter que migrar de ambiente. Pro usuário, basicamente, ele tem uma máquina só para ele. Ele tem a sensação de que ele tem uma máquina física para ele. Mas, na verdade, ele tem uma máquina física dividida entre vários clientes. E aí ele cria uma virtualização, ele cria um mundo virtual ali, um servidor virtual. E ele pode instalar o que ele quiser. Exatamente. É mais ou menos isso. Vamos considerar o VPS como se fosse uma bolha. E você tem o conceito agora batendo com isso, que são os LX6. Os containers. O container já é uma tecnologia open source, não é uma tecnologia absolutamente nova, mas ela tem sido implementada recentemente porque ela permite um ganho de produtividade no sentido em que você não vai virtualizar o ambiente. A grande sacada da virtualização, principalmente, é poder encapsular um ambiente. E o container ele permite você encapsular uma aplicação e não um sistema operacional. E é justamente isso que a Hostnet está vendendo hoje nos planos private. Que antigamente, alguém olhando hoje pode até imaginar, isso aqui é o quê? Um VPS? Parece, mas ele não é um VPS. E qual é a vantagem disso? A principal vantagem é o desempenho. Quando você compra um container, você não está embutindo no seu container a responsabilidade de rodar dentro dele o sistema operacional, as correções que o sistema operacional vai necessitar de atualização e todo o gasto, seja de memória de espaço, ou memória RAM, ou memória de PHP, tudo isso ele é encapsulado em um container. Então, o cliente ele não tem a necessidade de administrar, de gerenciar o sistema operacional, as atualizações do Apache, tudo isso continua sendo feito de forma transparente para ele. Porque antigamente, deixa eu só dar uma relembrada aqui, eu sei lá, eu ia contratar um VPS, ver se eu tô errado. Aí eu vou contratar um VPS, eu sou o responsável por instalar o sistema operacional. Aí, quando eu contrato o VPS, eu contrato com quanta memória eu tenho, quanto disco eu tenho. Isso. Tem lá no contrato tudo bonitinho. Só que aquela memória que eu tenho não é toda pra mim. Não, porque eu vou ter que instalar o sistema operacional. Eu tenho que gerenciar esse sistema operacional. Caso tenha, sei lá, botei o Linux. Aí tem uma atualização do Linux. Eu que faço. Isso. Eu coloquei uma aplicação lá dentro. A aplicação tem atualização. Eu que faço. Talvez você possa até comprar o gerenciamento. Alguns provedores vendem esse gerenciamento. Mas eles vão como fazer serviço por você. à parte. Entendi. Eles vão fazer isso para você. Como serviço à parte, eles chamam de cloud gerenciado. Entendi. Então, seria o serviço em que eles tomariam essa necessidade para eles. Mas mesmo assim você está ocupando a sua memória, o seu espaço isso que eu ia chegar nesse ponto. Você paga por essa memória do sistema operacional. Exatamente. Pelo sistema operacional, pelo Apache, por qualquer falha que tiver. Então assim, porque antigamente qual era o fator que fazia a pessoa decidir por um VPS? Poxa, eu vou estar num ambiente isolado, protegido para que as outras aplicações não afetem o meu ambiente. Só que aí você tinha o inconveniente de ter que ter um sistema operacional isolado para ele, um Apache isolado. E o que você está me dizendo agora? Com os LX6, eu tenho esse ambiente isolado, que todo mundo sempre quis. Encapsulamento. A minha aplicação não vai ser afetada por outras aplicações, mas eu também não tenho a necessidade de ter um sistema operacional instalado nesse meu container. Consumindo o teu espaço, todo o desempenho, consumindo uma coisa que você, na verdade, não precisa. Entendi. E vou te dar um exemplo bem clássico. Imagina que você tem um servidor. Naquele servidor tem 10 VPS. Sim. Então, aquele servidor está com 10 sistemas operacionais rodando. Talvez desnecessariamente. Se sair a atualização do Linux. 10 instalações do Apache, se instalar. Se sair uma atualização do Apache, eu vou ter que atualizar 10 vezes. Isso também ganha em performance, né? Você só Sem tem dúvida.
Então assim, e aí, pô, só tirando a dúvida, se eu tenho um LXC, eu posso ter 10 máquinas, cada uma vai ter o seu... Não são 10 máquinas, na verdade são 10 containers. Isso, 10 containers. 10 máquinas, eu não sei se eu posso usar virtualizado. Vai usar container. Entendi. Então eu tenho 10 containers, e esses 10 containers, não é cada um tem o seu Linux, mas existe um Linux que gerencia isso. Isso. Um Apache que gerencia isso. Nenhum afeta no outro, uma aplicação não vai afetar no outro. A memória de PHP, o espaço em disco, é só para aplicação do cliente. Então assim, por exemplo, eu poderia assinar antigamente um VPS com 8 GB de memória e ter só 2 disponível, por exemplo. É possível, você vai ter que fazer teste de acordo com cada provedor. Quando você compra um VPS, da mesma forma que você compra um Private da Hostnet, que vem com a tecnologia LXC, você vai comprar memória, vCPU, que são termos que a gente tem falado ultimamente, bastante. Outros podcasts a gente tem falado sobre essas métricas. As medidas são as mesmas, só que muito provavelmente o LXC vai te entregar muito mais, porque ele não precisa... Ele tá tudo livre pra você. Tudo livre pra você. É que nem quando você aluga um quarto, aí você tem que alugar a mobília. E a mobília vem toda pra você, aquela mobília gigante, antiga. Você tá com um quarto, você aluga um quarto grande, mas a mobília que tem que estar lá dentro, ela tá ocupando metade. Vê se pode ser tipo uma parte hotel. Você mora ali, mas quem gerencia tudo a gente tem milhares de comparações, né? Mas agora, já usando a palavra container, talvez eu pensaria da seguinte forma. Tem um navio grande. Aí, em vez de você ir dentro daquele barco grande, você quebra o barco e transforma em vários barquinhos que andam juntos. E aí, aqueles barquinhos entram no seu colado. No container, você continua com um barcão grande, navegando a velocidade rápida, que o navio permite, mas você tá com o teu espaçozinho separado dentro de um container, dentro do navio grande. Então você navega na velocidade de um navio gigante, tendo os benefícios de encapsulamento e privacidade de um navio pequeno. Isso aí. É isso. Eu acho que, na verdade, o container talvez... Não sei pra que eu venho pra cá mais. Vamos embora, essa tecnologia. Legal. Ela já está disponível nos planos private da Hostnet, e o cliente, ele pode... Acho que as coisas bem legais dela é que o cliente pode... Antigamente, numa hospedagem compartilhada, como é que funcionava? Eles botavam um servidor compartilhado. Aí, quando você usava muito recurso, ele falava, você não... Não dá pra você ficar aqui, você tem que ir pra um semi-dedicado. Lá, antigamente. Aí o cara ia pra um semi-dedicado. O que tinha um semi-dedicado? Tinha menos clientes por máquina. Aí ele continuava crescendo. Olha, agora você já não cabe no semi-dedicado, você vai ter que comprar um servidor dedicado. Aí o cara se estrepava de vez, porque ele não estava acostumado a gerenciar servidor, ele se vê obrigado a fazer um trabalho em que exige muito talento, muito conhecimento. Não digo talento, só o talento, mas existe um conhecimento, um estudo e pessoas bem preparadas, elas podem rodar um ambiente muito mais otimizado do que uma pessoa que não tem conhecimento. Então jogava o cliente para um dedicado e o cliente tinha que absorver uma responsabilidade muito maior, e que agora com o LXC ele vai ter uma facilidade e um desempenho muito superior garantido. E esses containers são personalizados? Personalizados. Ele pode aumentar e diminuir o container dele sem ter que migrar. Entendi. Então, essa é um mesmo barato do VPS, que essa era a grande proposta da VPS. Então, eu posso dizer, resumidamente, que o LXC traz muitas das vantagens, a maioria das vantagens do VPS, tirando as principais desvantagens dele. A VMware tem dito que o VPS e o LXC podem e devem trabalhar em conjunto. Quer dizer o seguinte, que você pode ter uma máquina virtual e dentro daquela máquina virtual você tem container. Entendi. Então, na verdade, como até o container está tomando conta do mercado, a VMware está dizendo, não, os dois podem trabalhar juntos. Entendi. E podem. Em vez de sair só para você entender que, na verdade, uma coisa não compete diretamente com a outra. Eles fazem mais ou menos a mesma coisa, mas podem trabalhar até juntos. Eles podem trabalhar juntos, mas também podem trabalhar separadamente, como é o que a gente oferece. Como é o que a gente oferece. Porque, na verdade, a gente aqui não adota praticamente nenhuma solução proprietária. Entendi. Então, a gente não tem Azure, que é da Microsoft, a gente não tem o VMware, que é da VMware, né? E a gente encontrou no LXC a tecnologia que interessa pra gente na questão de encapsulamento, e isso tem muito a ver com os conceitos do Private Cloud que a gente já está vendendo no site da Hostnet. A segunda tecnologia que nós separamos aqui para conversar com vocês é a tecnologia de Nginx. O que seria isso, Cauê? O Nginx, que se escreve em português NGINX,
INX, Isso. que seria, na verdade, motor X, Isso. Engine X, ela é uma ferramenta de cache. E muita gente que já usa o WordPress, a gente sempre falando do WordPress, a gente sempre recomenda instalar aquele plugin de cache. Porque o que acontece? Quando o site é criado, se você tem conteúdo dinâmico, toda vez que o usuário acessa, ele tem que reprocessar a página. E quando você gera o cache, ele não tem mais a necessidade de processar novamente para criar a página. Imagina o seguinte, vamos botar um exemplo simples aqui. Você entrou no seu site de comércio eletrônico favorito. Isso. Aí eu clico lá em celulares. Quando eu clicar em celulares, existe uma solicitação para o site. Isso. O site vai verificar no banco de dados quais são os celulares que eu tenho. E vai montar uma página para você. Ó, você tem esse celular, esse celular, esse celular. Isso. Se eu tenho 1000 clientes, eu tenho 1000 solicitações iguais. E eu tenho 1000 vezes indo ao banco de dados. Exatamente. O que o cache faz? Ele fala assim, olha, tá muita gente vindo celular aqui, eu já vou fazer isso previamente. Já prepara um papelzinho. Um folheto. Na hora que alguém pergunta quais são os celulares, eu não vou olhar lá de novo, eu vou entregar o folheto. Isso. Então, assim, é basicamente assim que vai funcionar o sistema de cache. E o Nginx é uma ótima solução que a Hostnet já está adotando aqui também, né? O Nginx é uma solução também software livre, como a gente falou. A nossa diferença é associar várias ferramentas software livre numa solução. E é uma ferramenta que ela tem se mostrado muito poderosa para sites com muito processamento, sites que são pesados em PHP e que exigem muito consumo de servidor. Então, ela garante um desempenho mais... não vou dizer mais poderoso, mas um desempenho melhor né? do que você ficar processando toda hora os acessos da página. E tem alguns efeitos colaterais que às vezes o usuário vai ter que se preparar. Que é quando ele fizer um cache de uma coisa em que você trocou. Quando você alterar, alterou no FTP, não vai ser automático que vai aparecer. Vai levar um tempinho. Mas pelo painel de controle, o cliente pode renovar o cache, desativar o cache ou atualizar o cache. Então, o painel de controle... Isso, no painel de controle da Hostnet você entra lá, o plano que eu uso aqui nos produtos que a gente gerencia aqui na empresa é private. Então eu vejo lá, eu posso gerenciar, olha, ativo ou desativo o cache, renova ele, né? Você tem essas opções lá no painel de controle. E é importante dizer o seguinte, por exemplo, tem algumas coisas, por exemplo, voltando ao exemplo lá do cara que chegou na loja e que clicou lá em celulares e ele já recebeu tudo pronto. Quando ele clica em carrinho... cada um que clicar em carrinho vai ter uma solicitação. Então, o cache ele tem que ser inteligente o suficiente para saber, não, esse daqui eu vou ter que gerar o dinâmico mesmo. Mas olha a quantidade de coisas, por exemplo, num site de compra e venda, o carrinho é só uma das páginas. Né? A tua confirmação é só uma das páginas. Todas as outras podem ser cacheadas. E as ferramentas de cache estão aí para trabalhar para isso, né? E isso, por exemplo, esse recurso, ele está disponível também no Private. Ou seja, dentro do container você tem essa... Entendi. Então você já ganha desempenho duplamente, vamos dizer assim. E como no container você tem uma capacidade de processamento própria, memória própria, isso vai te ajudar a reduzir os recursos em que você precisa para ficar. Então, na verdade, isso vai te ajudar a te manter num plano, às vezes, com um pouco mais barato, porque tem um pouco menos memória, um pouco menos capacidade de processamento. Você vai reduzir drasticamente as requisições ao seu banco de dados, logo de cara. Né? Você vai diminuir o seu tráfego de informações, porque você vai ter que ficar indo e voltando menos. Teu cache vai estar no meio do caminho para você. Então, assim, é uma vantagem muito grande, porque você vai pagar menos por isso. Você consegue ter um valor menor e manter uma estrutura maior. Basicamente, o que vai acontecer, o que acontece com quem instala o plugin de cache no WordPress. Sim. Que o WordPress já faz isso automático, só que você vai ficar praticamente transparente para qualquer cliente em qualquer solução que ele use. Não que eventualmente uma solução possa vir a ter uma incompatibilidade, isso vai precisar de ser desativado. Mas no geral, você vai ganhar todos os recursos de cache que o WordPress te dá através de plugin, sem ter que se preocupar com isso. Já é automático, né? É automático. Tem outros sistemas que são nessa linha, que é o Vanish Cache, mas a Hostnet ela adotou essa tecnologia como uma tecnologia de cache. Hoje ela está apenas no Private e ela já está em uso e está sendo bem interessante. A gente tem alguns clientes bem satisfeitos, assim, que aumentou muito a performance de carregamento de site. Então, é uma tecnologia bem interessante e que promete ajudar bastante quem tem site pesado. E lembrando que, assim,
tanto o LXC, que a gente falou no bloco anterior, quanto o NGINX, que a gente está falando agora, são soluções livres, mas que estão totalmente adaptadas pela nossa equipe de desenvolvimento. Não é assim, não, olha só, eu ouvi falar que tem o Vanish Cache. Pô, instala aí. Instala aí não é igual o MSN, que você clica 2 vezes, avança e pronto, já tá funcionando. Você tá velho, o MSN já nem existe mais. O Skype, enfim, que seja. Então, assim, é importante que se diga que para instalar uma plataforma dessa, porque pode ter um monte de gente pensando assim, não, mas eu na minha empresa eu uso o sei lá o que, o Cache Ultra Turbo. Você pode usar. E colocar. Assim, eu não acredito que seja nenhum bicho de 7 cabeças para quem tem seu próprio servidor e já administre. Já tem um conhecimento, pelo menos básico. Acho que não é só cliente da Hostnet que pode se beneficiar disso. Assim, as tecnologias que a gente está falando, qualquer um pode estudar, meter a cara e criar seu próprio ambiente. O que a gente está trazendo é tecnologias novas para usuários em que nunca teriam acesso a isso. Porque essas, em geral, são soluções adaptadas para grandes corporações em que a gente consegue trazer, usando a nossa experiência, para o cliente que não quer se preocupar com isso. Está popularizando, a gente está dando acesso a pessoas comuns delas terem a melhor tecnologia do mercado. Exatamente. Então, acho que é nisso que essa é a nossa missão. A terceira e última tecnologia que nós separamos aqui, nós já citamos muito por alto num dos episódios dessa temporada, inclusive, que são as CDNs. O que seria uma CDN, Cauê? Na verdade, a gente fez um podcast só sobre CDN no ano passado. Foi na temporada anterior. Na primeira temporada, a gente fez Naquela época, a gente focou CDN como uma rede boa para hospedagem de vídeos. Sim. Então, quando a gente falou, foi um podcast sobre hospedagem de vídeos, da UPX e do Videolog, que já usavam isso. Acontece que a CDN, Content Delivery Network, ela tem se tornado popular e a gente encontrou uma forma de assimilar as vantagens da CDN para os serviços da Hostnet bem interessante e que ela já começou a aplicação. Essa é uma tecnologia que ainda não está aplicada para toda a Hostnet. Ao longo do ano a gente vai informar os clientes, servidor por servidor, como que isso vai ser aderido. Mas o que é uma CDN? Vamos tentar explicar de novo, que naquele podcast foi bem complicado o pessoal entender, não foi uma coisa. Hoje, quando você acessa um site, basicamente o que acontece? Você vai no seu computador, digita o endereço e o endereço te direciona até o host de origem, onde efetivamente você manda os arquivos do teu site. A tua máquina. A tua máquina vai até na máquina onde está o teu site. A CDN, ela fica entre você, o usuário, e o servidor raiz da informação, que é onde você usa o FTP, onde você manda os arquivos efetivamente. Ela é uma rede de distribuição em que ela tem várias máquinas, não são só uma, e são distribuídas por região. Então, tem servidores perto do Japão, servidores na América Central, América do Norte, ou segmentados até por estados do Brasil. E o que ele faz? A CDN, ela é responsável por ir até o servidor de origem e falar, vem cá, o que você tem aí para eu botar nesse site? Aí o servidor de origem, ele diz, o site é esse aqui. E ele é replicado para todo o serviço da CDN. Toda a network. Isso pode ser considerado um espelhamento? Exatamente. Ele é feito um espelhamento do conteúdo para vários servidores. E quando o usuário acessa, em vez dele ir lá no servidor raiz, o DNS vai apontar ele para a CDN. E a CDN vai dizer, olha, eu tenho um servidor aqui, vou entregar isso aqui para você, isso aqui está mais perto aqui. E evita que o usuário fique chegando no servidor de origem a todo momento. Deixa eu criar um paralelo. Eu acabei de criar aquela historinha lá do celular. Né? Então, vamos imaginar. O cache eu vou lá no site antes, o cache é gerado com todos os celulares que eu tenho na loja. Gerou o tal do panfletinho. Mas eu preciso que o cliente chegue à minha loja para entregar o panfletinho para ele. Isso. Uma CDN é a seguinte, eu gero o panfletinho lá no meu site e eu distribuo por uma rede de panfletadores que ficam espalhados. Se eu tô precisando saber qual é o celular, eu não preciso nem andar até a loja. Eu vou pegar um panfleto que tá no meio do caminho. Você vai pegar um no meio do caminho, exatamente. Que é a nossa network de entrega, o Delivery Network. Exatamente. Isso já era utilizado quando você entrava, às vezes, em sites muito grandes. Quando você digitava o ping e via pro IP que ele apontava, você via que ele não apontava por uma rede específica da UOL ou uma rede específica da Microsoft. Normalmente vinha o endereço Akamai,
que era a Akamai? A Akamai é uma empresa de CDN. Entendi. Então, a CDN, quando você... Um site que tiver na CDN, quando você dá um ping, ele não vai apontar diretamente para o servidor da hostnet. Ele vai apontar para a CDN. E o legal da CDN também é que você não fica restrito a um único serviço de CDN. Então, você pode usar CDN de diversas empresas, soluções de diversas empresas. A gente até listou algumas aqui para citar, e que são as que a Hostnet já está trabalhando. A principal que a gente está trabalhando é a Cloudflare, que ele tem um serviço de CDN, escreve em português, Cloudflare. Eu até vi recentemente, eu assino contas provedores no exterior para ver o que eles estão fazendo. Na HostGator, eu vi no painel deles um recurso igual o que a gente está fazendo. Que é ative aqui a CDN, só que eles fizeram só com Cloudflare. Entendi. Que é gratuito. O Cloudflare é uma rede de CDN, que ela tem um pacote gratuito e outros pacotes mais avançados. E, basicamente, o cliente da Hostnet ele vai poder usar isso sem nenhum custo. Essa é uma das empresas CDN que a gente está adotando. Além delas, a gente também está trabalhando com CloudFront, que é da Amazon. Como a gente falou aqui, hoje um host ele integra diversas soluções. A Amazon não é meramente um competidor. Ele também fornece uma solução em que a Hostnet usa para empregar. Claro. E eu já vi, antigamente, clientes usando o CloudFront por conta própria. Vamos dizer, você tem o teu cursos em vídeo. Aí você não conhece o pessoal da Hostnet, você tem e mantém um qualquer host. E de repente seu site tinha muito acesso e a Hostnet dizia, você tem que migrar para o servidor mais pesado, tem que servidor mais pesado. Entendi. E daí a Amazon vinha, você tem que contratar, não é o servidor mais pesado, você tem que contratar o CloudFront. Entendi. Então a gente tinha clientes que iam na Amazon, contratavam o CloudFront e usavam o serviço da Hostnet. Pagava o serviço da Hostnet, pagava mais o CloudFront. Agora pagando da Hostnet, ele já vai incluir o CloudFront. Show. Entendeu? Então, a gente está agregando um serviço que a parte dele pode vir a estar na Amazon, como pode não estar. A gente, dando um problema numa dessas empresas, a gente pode trocar a empresa sem dificuldade. E outra empresa que a gente está usando é a UPX, que é uma empresa brasileira. Então, ela tem uma rede nacional boa de servidores. No caso dela, por enquanto, elas só estão atuando na parte não dinâmica, que é o conteúdo de imagem, HTML puro. Que já é um adianto. Na maioria dos casos já é um grande adianto. Sem dúvida. Que parte pode vir, né, Cauê? Parte pode vir a parte estática vir de uma CDN e a parte dinâmica vindo do seu servidor. Sim, pode Você vir. acabou de liberar o teu servidor de entregar, sei lá, um montão de imagem para ele fazer uma coisa específica. Você vai lá no banco de dados, pega, gera dinamicamente e manda pro cliente. Mas as imagens, os textos, tudo que for estático, tá vindo da CDN. É isso aí. E isso, o usuário precisa programar alguma coisa ou é tudo automático? Existem algumas regras que o cliente tem que usar. Entendi. Então, por exemplo, ele não vai poder usar endereço sem www para web. Entendi. Ou ele vai ter que ter um endereço fixo, porque, na verdade, quando você cria, por exemplo, cursosemvideo.com ou www.cursosemvideo.com.br, são dois hosts diferentes. Entendi. Ele vai ter que centralizar em um host só. Seja www, seja blog, alguma coisa, porque a CDN ela responde por uma linha de DNS. Entendi. Não vai poder ter várias Tem opções. alguns parâmetros em que a gente vai ajudar os clientes a migrar, vai explicar um manualzinho, mas tem alguns procedimentos que têm que ser seguidos, entendeu? Para que isso funcione corretamente. A maioria dos aplicativos que a gente oferece já são adaptados para essa necessidade, mas pode ter alguns casos em que precise fazer pequenos ajustes, em que a Hostnet vai se propor a escanear e dizer para o cliente quando isso tem que acontecer. Beleza. Entendeu? Cauê, a gente explicou o que é tecnologia, mas eu acho que talvez não tenha ficado muito claro qual é o benefício disso para o cliente final. O que ele ganha com essa tecnologia? Bom, um principal benefício direto é o desempenho. Porque como ele acaba dividindo a carga e muitas vezes ele vai poder ir para um servidor que está mais próximo dele, isso vai diminuir a carga no servidor de origem e vai facilitar o acesso, como a Guanabara falou. O panfleto vai estar ali do lado. Exatamente. Não vai estar lá não no outro precisa pegar lado. um ônibus para ir pro bairro tal para poder ir comprar meu celular. É a questão da redundância, né? E outro fator que a gente acha isso interessante é em casos de ataques. Hoje, quando o cara faz um ataque, ele ataca diretamente o servidor de origem. Quando ele atacar um site que está na CDN, ele não vai atacar um servidor. Ele vai atacar uma rede de servidores em que vai estar muito mais bem preparada e que não necessariamente o cliente, o atacante, chegando no servidor de origem,
ele não vai conseguir derrubar a nossa rede. Exatamente. Isso é o que a gente espera. Né? Não existe solução de segurança 100% garantida, mas o fato é que a gente vai estar diminuindo ao máximo a capacidade de um atacante atacar a nossa rede. Ele pode atacar a CDN. E a CDN, por ter uma forma de trabalho diferente, com servidores redundantes, ele tem uma capacidade, uma capilaridade maior de Ele pode ataque. cancelar o acesso a determinado servidor e dar acesso a outro, porque tá tudo espalhado. Então isso não diz respeito à hostnet. Exatamente. Diz respeito à CDN se protegendo. Exatamente. Mas é um sistema de proteção e isso vai garantir para o cliente, respondendo a Lisane, vai garantir que seu site esteja mais tempo no ar, um tempo de muito maior e o tempo de carga que é muito maior. Exatamente, carregar. Eu vou entregar o site muito mais rápido, isso vai te favorecer nos mecanismos de busca. O Google vai ver, olha, sempre que eu tiver que entregar o conteúdo referente a tal assunto, que é o assunto do seu site, o site do cliente, ele vai ver, esse site é rápido, então vamos entregar ele na frente. Então, isso influencia em tudo. Para o cliente não tem coisa melhor. Essa tecnologia de CDN, ela já é muito utilizada por grandes portais, sites que têm muito acesso, usam CDN. O fato é esse, como eu falei aqui. A gente tinha clientes que às vezes contratava, clientes mais técnicos, que contratavam o CloudFront e ele mesmo configurava e já usava. O que a gente está fazendo aqui é a unificação desse serviço e proporcionando ao cliente ter acesso a essa tecnologia sem ele mesmo ter que contratar. Beleza. E sem um custo adicional por isso, Sem né? um custo adicional. A gente não tem custo adicional para o cliente. Essa CDN ela já está aplicada em alguns servidores da Hostnet e a nossa meta é, até o final do ano, conseguir botar em todos os planos sem ser o Private. O Private vai ser o último a entrar, ainda tem alguns gatilhos técnicos que a gente está trabalhando na questão da CDN com HTTPS. Então, a nossa meta, por enquanto, é atender a CDN nos planos tradicionais, como a Lisa não gosta de falar, na hospedagem compartilhada. Mas depois a gente vai implementar no Private também. E no Private você vai ter uma coisa louca, que você vai ter o cache do... Porque a CDN também é um sistema de cache. Sim, é um cache distribuído. Exatamente. É o panfleto. Então você vai ter... Pensou em cache, pensa no panfleto. Como você falou, o cliente ele vai ter a ferramenta de cache, um Nginx, fazendo cache, depois ele vai ter um cache espelhado. Exatamente. Então, é um pacote de soluções em que, para você fazer isso por conta própria, exige muito conhecimento técnico, muito tempo, e a gente quer que você se foque. O cliente da Hostnet fique livre para focar no negócio dele. Então ele vai focar na loja virtual dele, ele vai se preocupar com o site dele, ele vai criar as ferramentas, o serviço dele em PHP, em MySQL, sem ter que se preocupar com a administração de servidor. Isso vai acabar causando, por exemplo, uma pequena adaptação do cliente também. Por exemplo, a CDN é tudo espalhado. Por exemplo, o cliente, na hora que ele adicionar um celular novo lá, ele vai falar, puta, mas na CDN... Ele pode estar pensando assim, mas na CDN não tá aparecendo. Você vai ter no painel o quê? Um botãozinho pra, atualiza. Como é tudo cache, o cache demora tanto tempo para atualizar. Mas você pode chegar pelo painel de controle e forçar uma atualização mais rápida do cache. Tipo, adicionei um celular, muitos panfletos aí. Você pode antecipar, né, a atualização. Basicamente, com essa brincadeira que eu criei dos panfletos, é assim, olha só, adicionei um celular novo, vamos gerar os novos panfletos, roda e entrega para todos os panfleteiros. Exatamente. Acabou. Aí não vai ser também imediato, mas vai ser bem mais rápido. Sim. Entendeu? Então assim, toda tecnologia, claro, vai demorar mais. Aí você fala, mas vai demorar mais, é ruim. Mas olha a entrega pro teu cliente. A entrega do teu site pro teu cliente vai ser infinitamente mais rápida. Porque antigamente você mexia direto no servidor de origem. E agora você não está mexendo... na verdade, o usuário ele não está acessando o servidor de origem. Ele está acessando a CDN, que tá perto que é da uma casa camada dele. de proteção e está envolvida em milhares de eu pontos. acho que a ideia de espelho é boa. Você ataca um reflexo. Sim, e não a pessoa. O reflexo. Isso evita que o ataque chegue e transborde a nossa rede, paralisando o serviço, como já aconteceu, e várias empresas de hospedagem sofrem com esse tipo de ataque. E principalmente no Brasil, em que a banda não é tão grande quanto a banda internacional, esse tipo de ataque ele causa muito prejuízo para as empresas. E você achando que ter uma empresa de host era só instalar o Linux e tá para funcionar. Olha. Não, instala o Linux, bota um VPS e bota o cPanel. E você achando que era fácil. Cara, fácil pode até ser, só que você não vai ter controle dos processos. Não. Não é fácil. Não, fácil realmente nunca é fácil. Então é isso. Acabou mais um Hostcast. Mas daqui a pouco começa outra temporada, meus queridos. Nessa temporada, a gente focou um papo entre nós três aqui. Na primeira temporada, a gente sempre tinha um convidado.
Então foi uma temporada em todos os episódios tiveram convidados específicos. Nessa vez a gente fez uma temporada mais caseira, hein? Ficou eu, Lili, o Guanabara. A gente tava aqui. meio sem grana pra pagar o cachê, que essa galera cobra um cachê muito alto. Muito caro. Brincadeira. Na próxima temporada, a gente vai fazer episódios com convidados, mas vão ser convidados da casa. Gente Então, da casa, gente da gente. Gente da gente como a gente. Porque gera muita curiosidade, né? A galera quer saber, quem é que mexe com desenvolvimento na Hostnet? Quem é que mexe com marketing na Hostnet? A Elisane, não é muito importante, não. Quem é que mexe com infraestrutura na Hostnet? A gente vai trazer essa galera pra conversar com o público. E daí a gente vai poder ir mais a fundo tecnicamente, né? Que eu e o Guanabara, a gente é mais bisbilhoteiro. O meu máximo é o panfleto. O máximo que eu cheguei nessa Mas a gente vai poder fazer perguntas mais técnicas e tratar de questões que às vezes são de interesse das pessoas. Também, às vezes, o pessoal do atendimento, a gente vai chamar toda a turma aqui para falar um pouquinho e vocês conhecerem o trabalho que a Hostnet faz, que é um trabalho de longo prazo. A gente vem trabalhando, a gente não trabalha pro hoje. A gente trabalha para amanhã e pro depois da manhã. E esse é o trabalho que a empresa acredita, tanto na parte de conteúdo como na parte técnica. Eu espero que essa temporada tenha sido boa pra vocês, como foi boa pra gente. Foi muito legal. E assim, as pessoas podem estar perguntando, quando é que começa a próxima? A gente ainda não sabe exatamente. A gente vai trabalhar. Tá com férias. A gente férias coletivas. Tailândia, depois a gente vai pra China. E a gente tem um compromisso com o Doc de subir o Everest com ele. Sim, é verdade. Se a gente não conseguir subir, aí fica por essa... Se voltar, né? Se voltar. Não, aí fica de olho na página da Hostnet. Qual é o endereço da página da Hostnet do Facebook, por exemplo, que é onde a gente vai avisar com mais facilidade? facebook.com/hostnet. Então. E tem os outros também. E tem uma porrada. Tem um monte Tem de o site podcast do pra ver. Hostcast, www.hostcast.com.br. Tem a primeira temporada e a segunda completas. É isso. Pra galera que chega agora e fica meio carente, né? Calma, tem mais episódios, então ouça tudo Dá direitinho. pra ouvir de novo, né? Dá. E tem também os Guanacast também, quase Também, 100 ainda tem pro lá. cara escutar. Tem se ele quiser. 105 Se já. você gostar Quando é muito que do vai ter? Guanabara. Guanacast de novo. Quando eu subir no Everest, eu vou gravar um lá em cima. Então é isso, galera. Um grande prazer passar essa temporada com vocês. A galera fica assim, não, são só 10 episódios. Não, são 10 episódios produzidos com qualidade. A gente não sentou aqui, né, mesinha de bar pra ficar batendo papo, não. Então a gente tenta que o Hostcast seja alguma coisa técnica e alguma coisa que possa te dar proveito, não tecnicamente impossível de se entender. Mas não vamos tratar o nosso ouvinte como idiota. Eu espero ver vocês de novo aí na próxima temporada e eu espero sempre que vocês mostrem o Hostcast pras pessoas. Olha só, tu quer ter um site? Escuta esses caras falando aqui sobre hospedagem no Brasil. Estão falando pra você ir pra Amazon, pra você ir pra empresa A, empresa B ou empresa C, dá uma olhadinha no que eles falaram aqui do mercado brasileiro, o que uma empresa está investindo nisso. Isso é importante para o mercado brasileiro. Investe, acredita no mercado brasileiro, porque ele vai funcionar. A gente está criando coisas para vocês. Eu acredito no Brasil. E não é fácil fazer essas coisas. Não vamos desistir do Brasil. Abração, valeu. Tchau, tchau.